Anti-herói. A gente não tem muito esse negócio do Simão Bolívar, mas os caras pagam um pau, né? O nosso é Pedrão, porque o né? Simão Bolívar, ele foi um... Um herói, pô. Eu tava do lado errado. Sim, mas o Simão Bolívar falou, porra, os caras fizeram guerra, meu, com a Espanha, com foice e com enxada. O cara tinha uma foice e uma enxada pra fazer. Então, se você pegar lá esses países assim, que tem mais essa influência espanhola, os caras pagam o pau pro Simão. Eles gostam do Era Simão. o tempo do auge também de Marx, das leituras de Marx, então do comunismo, como sim. Comunismo de Marx. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o próprio Marx percebeu Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o próprio Marx percebeu Alô você, que não tem mais o que fazer, seja bem-vindo ao canal, ou muito bem-vinda. Eu vim falar um pouco hoje sobre o que nos faz estarmos aqui, que é o passado. E o passado, ele tem uma realidade, e essa realidade, por mais que não se goste, ela é real. Não é nenhum fator de ficção como se pretende criar. E um dos fatores que tentam criar sobre o passado é esse passado mítico que os fascistas sempre inventam, normalmente correntes fascistas que querem criar um projeto de dominação, porque nacionalismo é só uma questão identitária. Até porque é engraçado, né? Ser nacional não é identitário, é ser gay que é identitário, é você ser... O que? Ser negro, índio é identitário, a pessoa escolhe essas coisas, né? A etnia é escolhida. Assim também como sexualidade, transexualidade, tudo isso é escolhido. Né? Tudo é muita escolha. Assim como a nacionalidade não é uma escolha. Tá? Então é tudo muito identitário. É da sua identidade, é identitário. Então a gente tem que ser internacionalista, e tem que ser transidentitário. E nesse aspecto todo, se cria um passado para poder justificar o que está estabelecido como realidade. E esse passado muitas vezes é mentira. Normalmente quem faz esse tipo de coisa são as ações religiosas. Tá? A gente vê lá na antiguidade tinha um homem com os seus haréns dentro da estrutura do judaísmo e alguém tinha que explicar isso daí. Por que diabos o homem tem um monte de esposas ou coisa parecida? A explicação que deram é porque tinha uma árvore e aí... Muito sabiamente, o Criador do Universo colocou um casal de adolescentes para cuidar lá da árvore. Né? Depois uma serpente ali para atrapalhar a questão toda. Tudo bem? Então tudo muito sabiamente, porque o cara é muito sábio. Nada disso é verdade. Hoje a gente sabe que isso não é realidade. Então se cria um passado mítico para justificar uma realidade contemporânea, atual e existente. Então uma vez que as coisas são o que são, nós temos dentro da visão materialista no campo de Lukács. Né? O Lukács é um dos caras que é um dos bois de piranha aí do astrólogo de Virgínia. Né? O Lukács, que foi lá e pegou os conhecimentos da União Soviética e levou para a escola de Frankfurt, e a escola de Frankfurt transportou para o mundo. Aquela bobagem tudo que ele já fala. Então aí toda a realidade caminha, todos os tipos de avanços sociais, de ideia, de pensamento, tal, caminham por causa do Lukács, é culpa de um plano secreto.
E o Lukács falava que tinha uma coisa chamada ontologia, que ele tira da filosofia grega, que é o ser em si. O ser em si é. Né? Então, ontológico, o conhecimento do ser em si. Que é uma diferença, como quase toda a corrente do pensamento pós-marxista, como chamavam em Frankfurt, ou marxista, ou marxiano, como mais inicial, eu acho mais referencial, pela minha visão, o pensamento em si deles retira elementos do pensamento grego, como por exemplo a praxis, que a gente pode falar de um dia sobre isso, que era poiese, praxis, eles criam um outro viés, e a ontologia, o ser em si, para o grego, envolvia espírito, então era tipo como se fosse o corpo e o espírito de qualquer coisa. Para o materialismo, não há o espírito sobrenatural, então existe a matéria, e essa matéria por si só, por sequência, ela mesma contém em si a sua essência, que é uma essência histórica. Então, quando a gente olha para a história, é por isso que vem a ideia de história do materialismo dialético, do marxismo, e a ideia também no anarquismo da sociologia, no materialismo sociológico, do Bakunin, você tem uma estrutura dada, e essa estrutura você avalia de acordo com o campo material. Materialmente, nós não temos nenhuma referência histórica de que os criadores, os teóricos do comunismo viajaram pelo tempo e espaço, utilizando qualquer tipo de ferramenta, nem mesmo as ferramentas de Einstein, que falava que o tempo era relativo, mas essa ideia de falar que é relativo tem outra relação bem diferente, nós não vemos, isso não existe. Então, uma vez que isso não existe, nós não temos uma forma de estabelecer esse padrão como um padrão da realidade. A gente tem isso no mito, ou seja, na mentira, ou seja, na mitologia. No mito, a gente sabe quem que é a melhor referência de mito hoje no Brasil, né? Agora chegamos à divisão física, o muro, como o muro de Berlim, o muro de Hitler, o muro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. O muro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Que nós somos Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tendo como lema, Deus acima de tudo.